Olá, pessoal. Muito bom estar aqui com vocês. A gente vai falar agora sobre ENAD, CPC, regulação do ensino no Brasil, essa sopa de letrinhas que faz com que muitos gestores fiquem confusos, que faz com que nem sempre a gente entenda do que a gente está falando. Eu vou tentar trazer nessa apresentação uma forma de facilitar o jeito de você reconhecer de que forma o MEC, o INEP, as instituições regulatórias avaliam o ensino superior nos cursos de saúde e nos cursos em geral. Bom, pessoal, é importante a gente relembrar um pouco o contexto histórico de onde vem tudo isso. Em 2004 houve a instituição dos Sinais. O Sinais ele tem por intenção promover a avaliação das instituições, mas também avaliar os cursos. Ele tem na sua prerrogativa não só avaliar a instituição, mas também avaliar o curso, e ele passou de algum tempo já para cá, a trazer também uma avaliação sobre o desempenho dos estudantes. É importante a gente entender que o Sinais ele é composto por uma gama muito grande de instituições avaliativas, uma avaliação institucional externa que é feita pelas visitas em loco. A gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui, mas o nosso foco maior vai ser a última parte dessa pirâmide, a parte de baixo dessa pirâmide, que é falar sobre o ENAD, a prova que é aplicada aos estudantes e de que jeito que ele compõe o CPC. Mas existe também, e todos vocês aqui sabem disso, uma comissão interna de avaliação, uma comissão própria de avaliação, a chamada CPA, que é, por definição, autônoma da instituição, mas que deve prestar informações ao INEP. E justamente por isso, ela tem uma composição muito específica, que envolve, inclusive, membros externos, pessoas que não estão voltadas diretamente ao ensino daquela instituição. Ok, pessoal? Vamos seguindo então. As 10 dimensões dos sinais, de acordo com a lei dos sinais, são missão e PDI, política para o ensino, pesquisa e extensão, responsabilidade social que aquela instituição tem, comunicação com a sociedade, política de pessoal, organização e gestão da instituição, infraestrutura física, planejamento e avaliação, políticas de atendimento ao estudante e sustentabilidade financeira. Então, essas 10 dimensões são reconhecidas como as dimensões que os Sinais precisa avaliar na medida que ele já está agora com mais de 20 anos, ou perto dos 20 anos, e, portanto, ele precisa cada vez mais aí, entender de uma forma mais ampla cada um desses aspectos, cada uma dessas dimensões. Bom, pessoal, vamos falar então um pouquinho de que forma o ENAD é realizado e como que ele ele acaba compondo, então, um modelo de avaliação das instituições de ensino superior no Brasil. Vamos lá? Então, pessoal, começando com a questão de o que é o ENAD. Né? O ENAD é uma prova, essa prova é realizada pelos concluintes dos cursos de graduação. Né? É importante mencionar que em grande parte dos cursos de medicina que tem 12 períodos, os 2 últimos já têm carga horária suficiente para fazer ENAD, então normalmente são os alunos que estão no último ano do curso. E o ENAD, uma vez que ele é realizado, ele gera então um conceito para o aluno, mas também um conceito para a instituição, que é a média do desempenho dos seus estudantes. Além disso, cada aluno que vai fazer o ENAD responde também um questionário do estudante. Nesse questionário, questiona-se sobre infraestrutura, sobre o olhar pedagógico que o aluno teve ao longo desse período, oportunidades. Então, questionário do estudante também está dentro desse modelo de avaliação que o INEP implementou. Fora isso, existe uma comparação. Essa comparação é muito interessante, complexa também, que avalia então a nota do Enem e a nota do ENAD. O Enem versus o ENAD. O aluno que entrou, ele tem uma nota do Enem, e ele que está saindo, então, ele obteve uma nota no ENAD. Esta comparação, quanto maior, em tese, melhor foi a oportunidade de que aquele estudante se desenvolvesse durante o curso. E isso gera o chamado IDD. Então, o IDD é um delta, um gradiente entre o desempenho do Enem e o desempenho do ENAD. Quanto melhor for do ENAD, melhor é o IDD, mas também quanto mais baixo for o Enem, isso também favorece o IDD.
E além disso, né, pessoal, o INEP e o MEC recebem informações normalmente no finalzinho do ano ou no começo do ano seguinte ao ano do ENAD, a partir do Censo do Ensino Superior, o CESUP, né? E o CENSUP, ainda que ele seja anual, né, ele no ano do ENAD é utilizado para a composição do CPC, e ali você tem quais eram os professores, quantos professores aquele curso teve, que titulação eles tinham, se eles eram mestres, doutores, carga horária que eles tinham na instituição. Ok, tudo isto, pessoal, as informações que vêm do censo, as informações que compõem o IDD, Enem e ENAD, o questionário do estudante e o conceito do ENAD, tudo isso gera o CPC. O CPC, então, é o conceito preliminar do curso, né? E este CPC, ele, então, se junta àquilo que nós temos de programas de pós-graduação na instituição, e isso gera, então, o IGC, que é institucional, ou seja, ele é daquela universidade, daquele centro universitário, daquela faculdade como um todo. Então, pessoal, vamos lá. O ENAD avalia o estudante, né? O CPC avalia o curso e o IGC avalia a instituição. Tá claro isso para vocês, pessoal? Vamos seguir? Então, legal. Vamos falar um pouquinho agora sobre de que jeito nós compomos o conceito preliminar do curso. Como que esse CPC é constituído? Então, o CPC, pessoal, ele é constituído pelo desempenho dos estudantes avaliado de duas formas. A nota dos concluintes no ENAD, essa nota dos concluintes no ENAD, ela vai te dar, então, uma média, né, do que os alunos fizeram, e isso vale 20% do CPC. Fora isso, a gente já comentou aqui, você tem uma diferença entre os desempenhos observado e esperado. E esta diferença é responsável por 35% da percepção do CPC no que diz respeito ao desempenho dos estudantes. E aí, pessoal, você tem 55% do CPC, né? Os 55% do CPC são 20% a média do ENAD e 35% o IDD. E aí, pessoal, como é que a gente continua avaliando o CPC? A partir daquelas informações que vêm do censo. Aquelas informações que vêm do censo, elas fazem, então, uma visão de corpo docente. Nota de proporção de mestres, nota de proporção de doutores, entende-se aqui que quem é doutor já é mestre ou tem o mestrado também, então já conta no indicador anterior, que 7,5% é a nota mestres, 15% é a nota doutores. E a nota de regime de trabalho, 7,5%, sendo que aí conta-se professores com tempo integral e tempo parcial. E isto, pessoal, responde por 30% do CPC. 30% do CPC é corpo docente. Finalmente, pessoal, o que está faltando? Os outros 15% do CPC, que vem do quê? Da percepção discente sobre as condições do processo avaliativo. Né? Nota referente à organização didático-pedagógica que o aluno dá. Aqui não está se falando de uma visita em loco, é o olhar do estudante. Nota referente à infraestrutura e instalações físicas, isso vale 5%. E a nota referente às oportunidades de ampliação da formação acadêmica e profissional, 2,5%. E aí você faz os outros 15%. Então, da onde que vem o CPC? Organização didático-pedagógica, infraestrutura e nota referente à oportunidade de ampliação de formação acadêmica e profissional, 15%. E aí, corpo docente, mestres, doutores, regime de trabalho, 30%. ENAD e IDD, 55%. E isso, então, pessoal, compõe aquilo que a gente chama de CPC, ou Conceito Preliminar do Curso. Bom, pessoal, de que jeito é feita a prova do ENAD, né? Talvez muitos dos que estejam nos assistindo não tenham feito ENAD, e outros talvez tenham tido a oportunidade de fazer ENAD, e o ENAD o ENAD é relativamente novo, né? Então, a gente tem
no ENAD, normalmente 40 questões. Isso pode mudar um pouquinho ano após ano, mas em geral são 40 questões, 38 questões objetivas, 2 questões discursivas. 4 horas de prova, uma média de 6 minutos por questão. 9 questões objetivas e uma questão discursiva de formação geral. Então o ENAD não avalia só conhecimento específico, mas ele avalia também a formação geral daquele aluno que está fazendo a prova. E aqui a gente tem, então, uma questão discursiva de formação geral e 9 objetivas. Da parte de conhecimentos específicos, 29 questões objetivas e uma questão discursiva. Isso, então, pessoal, já é como é realizada, de que jeito é composta a prova do ENAD. E aí é importante a gente lembrar que o score do ENAD, ele é um score padronizado, né? Então, a gente tem, por vezes, notas parecidas, mas que nem sempre dão a mesma percepção de desempenho, uma vez que o ENAD utiliza a teoria de resposta ao item, ou seja, ele acaba padronizando e ajustando o resultado baseado na teoria de resposta ao item, e ainda quando as outras instituições têm desempenhos parecidos ou diferentes, ele acaba então se ajustando a isto. O que eu quero dizer é, no final, não dá para a gente dizer que ter a mesma nota significa ter, ao final, o mesmo nível de desempenho reconhecido do ENAD. Então, só para a gente lembrar, né, pessoal, o ENAD ele vai trazer a ideia do desempenho dos estudantes, o censo de ensino superior traz a percepção de corpo docente e o questionário do estudante é quem vai trazer, então, a percepção do aluno a respeito daqueles itens que a gente colocou. Bom, e aí, uma vez que eu tenha o CPC do meu curso, como que eu vou interpretá-lo? Então, de uma forma geral, o INEP entendeu por segmentar em faixas. Né? Como que a gente segmenta em faixas? A gente tem a faixa 1, né, que é aquela em que a nota, o valor contínuo do CPC é abaixo de 0,95, né, 0,94,5. Entre 0,94,5 e 1,945, né, a gente tem a faixa 2, a faixa 3, 1,945 a 2,945, a faixa 4 entre 2,945 e 3,945 e a faixa 5, então, entre 3,945 e 5. Né? Então, se você está com 4 aí com um contínuo de 3,8, 3,7, você está muito perto do 5. Né? Se você está com um 4 de 3,0, 2,98, você está mais próximo do 3. Né? Então, só para a gente entender, porque 4 concentra muito, mas é importante entender em que faixa do 4 nós estamos, num 4 mais para 3 ou num 4 mais para 5. Então, pessoal, navegando as letrinhas, né, e deixando claro aqui o que a gente queria colocar para vocês, o IGC, ele é um índice geral de cursos que se refere à instituição, e para ele conta o estrito sensu, para ele conta os programas de mestrado e doutorado que eu tenho na minha instituição. O CPC, ele é feito a cada 3 anos, né? Cada curso tem o seu CPC reaferido a cada 3 anos, e ele é também parte ou é necessário para que nós tenhamos o CPC, o ENAD. Né? Se nós não tivermos ENAD, nós não temos CPC, e a gente já explicou por quê. E o ENAD, o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, né, ele funciona como uma pesquisa qualitativa de opinião, mas ele também é uma avaliação de desempenho a partir de uma prova que, em geral, traz problematização. A proposta do ENAD não é fazer uma prova que traga simplesmente memorização, mas também problematização e contextualização. ENAD é muito do estudante, o CPC é muito do curso e o GC é mais da instituição. Com isso, pessoal, espero ter deixado claro para vocês essa sopa de letrinhas IGC, CPC, ENAD, que faz com que os nossos cursos, então, sejam avaliados. E, por fim, pessoal, eu quero trazer para vocês um pouquinho sobre a questão da visita em loco. É importante mencionar que a visita em loco ela é necessária para que, de fato, os especialistas reconheçam a qualidade ou a ausência dela, né? Porque o ENAD
é uma prova e o CPC se baseia no olhar do estudante, mas não numa visita em loco. Então, a visita em loco ela precisa acontecer, mas ela não precisa acontecer em todos os cursos na visão da portaria normativa que eu vou ler para vocês. Então, o que diz a lei? Né, que a avaliação dos cursos de graduação ela é feita por comissões de especialistas das respectivas áreas de conhecimento e que a avaliação em loco nos processos de renovação de reconhecimento, que é do que a gente está falando aqui, ela pode ser dispensada com base no conceito preliminar do curso. Instituições que têm 4 ou mais como conceito preliminar do curso podem não ser visitadas, ainda que para cursos de medicina tem existido uma tendência de se fazer a visita para todas as instituições, mas existe essa regra de que 4 ou 5 podem ser dispensados da visita. Bom, o que é avaliado numa visita? Numa visita em loco, nós temos então um avaliador que vai atribuir notas de 1 a 5 para vários indicadores, né? Esses indicadores estão divididos em 3 dimensões. A dimensão didático-pedagógica, a gente vai mostrar aqui, né? Você tem, por exemplo, o indicador 1.1, né, que fala de políticas institucionais no âmbito do curso. E ali vocês podem perceber o que é 1, o que é 5. Né? O 5, em geral, pressupõe práticas exitosas ou inovadoras para as políticas institucionais, e dessa forma, pessoal, vocês vão encontrar em vários indicadores. Né? O 5, normalmente, ele te leva para reconhecer práticas exitosas ou inovadoras. No corpo docente tutorial, o avaliador que vai em loco vai, então, entender como é o regime de trabalho do coordenador do curso. E aí ele dá 5, quando o regime de trabalho do coordenador é de tempo integral, possibilita o atendimento da demanda, considera a gestão do curso, elabora um plano de ação, tem indicadores de desempenho e o planejamento da administração e favorece a integração e a melhoria contínua. Então, pessoal, este seria, por exemplo, um exemplo de um dos indicadores da dimensão corpo docente tutorial. Lembrando, então, que a gente tem a dimensão didático-pedagógica, que é a primeira, a dimensão corpo docente e tutorial, que é a segunda, e ainda a dimensão infraestrutura, que é a terceira, vista na visita em loco. Né? E aí a gente tem, então, na infraestrutura, o exemplo que eu trouxe aqui, que foi o exemplo de salas de aula. Né? As salas de aula atendem às necessidades institucionais do curso, apresentam manutenção periódica, possuem recursos de utilização exitosa. Opa, isso é 5. Né? Então, é dessa forma que a avaliação em loco trabalha, com 3 dimensões, vários indicadores por dimensão e atribuindo conceitos de 1 a 5 para esses indicadores. Enfim, terminando aqui, né, pessoal, nossa apresentação, nossa aula, né, a ideia é falar para vocês que avaliar não é fácil, especialmente quando a gente tem um país de uma dimensão continental, especialmente quando a gente tem instituições com realidades diferentes, inseridas em sistemas de saúde universais, mas com características universal, que é o SUS, mas também com características próprias na sua região. E é importante entender que, apesar de tudo, né, há uma tentativa de se fazer uma avaliação justa. Obviamente não há uma avaliação 100% adequada, mas aqui é só para a gente lembrar que quando você pega coisas tão diferentes, né, e tenta fazer uma avaliação só, obviamente existem regionalidades e peculiaridades que podem não ser avaliadas. Como é que a gente pode, enquanto professor, ajudar para que o ENAD, o CPC, tudo isso aconteça de uma forma natural na nossa instituição? Obviamente não há objetivo algum de que a instituição maquie ou faça qualquer tipo de artifício para que o desempenho seja melhor naquele ano específico. Mas é importante que o aluno conheça e reconheça o que é o ENAD, como é a metodologia do ENAD, de que forma ele é realizado, por que ele existe, né, de que modo o INEP utiliza esses dados, né, e justamente para que ele possa responder o questionário do estudante com tranquilidade, sabendo que ele está trazendo o que é de fato a instituição, ele precisa também conhecer a instituição e as suas possibilidades.
Os alunos têm ideia do impacto da avaliação em suas carreiras? Isso é uma outra coisa importante, porque o importante é que o aluno leve essa prova a sério, né? Que ele faça a prova a sério como ele leva a sério outras avaliações, como provas de residência, prova de mestrado, né? Uma vez que, no fundo, essa instituição carrega o seu CPC por pelo menos 3 anos e é o aluno, né, que através do ENAD acaba dando 55% do que forma o CPC, como a gente já viu antes. E, por fim, né, será que as competências ensinadas estão abordadas no ENAD? Será que o ENAD ele tem no seu bojo as competências que aquela instituição está trazendo? Então, tudo isso são reflexões que devem ser trazidas para as instituições que fazem ENAD, para as instituições que têm o seu CPC. Aqui, pessoal, só para a gente mostrar para vocês como é que nós estivemos em 2019, né? 2019 é o indicador que eu trouxe aqui para que vocês possam comparar, né? Nós tivemos, por exemplo, no curso de medicina, nenhum curso na faixa 1, 6,5% dos cursos na faixa 2, 35% dos cursos na faixa 3 e 56% dos cursos na faixa 4. E somente, né, 1,7% dos cursos na faixa 5. Vamos pegar a farmácia, por exemplo. Né? A farmácia ela teve 0,5% dos cursos na faixa 1, 6,1% na faixa 2, 43% na faixa 3 e 47% na faixa 4, 3% na faixa 5. Por que eu estou trazendo isso aqui para vocês, pessoal? Porque com isso, né, você entende um pouquinho melhor aonde que a tua instituição se insere dentro desses percentuais, e isso são dados públicos, dados que podem ser buscados no site do INEP. Terminando então, pessoal, a lembrança de que educar, né, não é você encher baldes, mas acender chamas. Né, e a gente espera que qualquer tipo de avaliação também sirva para tornar essa chama ainda mais ardente, para melhorar o poder que essa chama tem. Muito obrigado e um abraço para todos vocês.